Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje a gente vai olhar alguns problemas do método de Newton e vai tentar resolver esses problemas, ok? Então, uma breve lembrança de como era o nosso método. Estava trabalhando com a minimização de uma certa função f, e o método de Newton simplesmente considerava uma sequência de pontos, e para cada um desses pontos ele fazia uma aproximação quadrática em torno do ponto. Então isso daqui é simplesmente a aproximação quadrática de Taylor. Se você viu Taylor em cálculo 1, isso aqui é só generalização para cálculo 2. Se você não viu, a gente fez no vídeo passado um pouco, mas não se preocupem, a ideia é simplesmente a mesma. Essa aproximação quadrática é simplesmente uma generalização da aproximação linear, certo? Quando você considera só esse termo, isso aqui é linear, você faz mais uma aproximação, mais uma derivada e chega nesse novo termo. Bom, o método de Newton, ele consistia em fazer a minimização desse novo ponto, desse modelo, no caso, não do ponto. E com esse novo D, certo? Você anda e chega no xk mais 1. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso de novo, computacionalmente. Então esse é um notebook novo. Então vamos considerar uma função no intervalo menos 2, 2. A função vai ser... Tem que ser uma função razoavelmente boa, mas não pode ser uma função quadrática, porque o médio Newton aproxima por quadráticas, então não é suficiente, tá? Então eu vou apresentar uma função que eu escolhi só para esse exemplo. Pronto, a função que eu mostrei para vocês, que eu trouxe aqui, é um log de uma soma de funções exponenciais com argumentos lineares aqui, menos x1, menos x2 e x1 mais x2. Tá? Essa função, se você olhar as curvas de nível dela, elas são bonitinhas, são bem redondinhas, mas elas não são quadráticas. Se você afastar desse solução, elas ficam um pouquinho melhores, mais retas, digamos assim, em alguns pontos. Mas para o que a gente precisa, está perfeito. E aí a gente vai começar falando o seguinte, vamos pegar um ponto, aqui embaixo eu vou escolher, acho que esse ponto aqui, ponto menos 1. Eu vou usar o forward if, vou subir aqui. Para definir o gradiente. E é esse ano. E eu vou definir um modelo que é um modelo a partir do ponto, então é um modelo da direção D. O zero é o ponto x para esse modelo. Então é f de x mais o produto interno. Como vai produto interno? Precisa linear álgebra. Mais o produto de D, hxd sobre 2. E aqui eu quero fazer as curvas de nível dessa função. Certo? Essa função ela está em torno do ponto 0. Se eu faço as curvas de nível desse modelo, você vê que essa função aqui, ela tem que ser uma função quadrática, certo? Porque eu estou fazendo ele em função de D. Caso você esteja na dúvida de falar assim, sei lá, viu? Eu vou colocar aqui esses valores no ponto, para que eles não sejam calculados de novo. Inclusive é como a gente faz, né? A gente não fica gastando, fica reaproveitando. Então isso aqui é uma função quadrática. Ok? E aí se é nessa matriz Hx. Então essa matriz Hx tem esses valores. Eu quero saber se ela é definida positiva e como a gente viu, basta olhar para os altos valores dela. Então eu vou ver eigen hx.values.
E os autovalores são 0,1 e 0,5, quase que é positivo. Ela é uma matriz definida positiva. A função é um paraboloide elíptico nesse ponto. O mínimo dele está lá para cima. Então, olha só, eu estou aqui, eu quero ir para lá. Então, quem que é a direção que minimiza? Hx sobre Gx. Essa é a direção que minimiza essa quadrática, é o passo de Newton. Ele está falando, saia do ponto que você está, tá? Lembra que aqui eu estou sentado no 0, 0, sai do ponto que você está e vá para lá para cima, e aí aparentemente ele manda eu ir lá para cima mesmo até o 4, 4. E se você olhar aqui, eu estou nesse ponto e eu for para o 4, 4, eu vou para longe, ok? Longeão, como dizem. Então, fx, que é o valor de função no ponto atual, vamos fazer f de x, né? É um set de alguma coisa, e f de x mais d, que é onde o Newton está me mandando, é 6,7. Então, veja, a minha SN é definida positiva nesse ponto, então o Match Newton funciona, vai para o mínimo. Mesmo assim, ele não está indo para um ponto ótimo, para um ponto muito bom, beleza? Ele está indo para um ponto piorando o valor de função. E a gente pode até fazer uma brincadeira aqui para ver isso acontecendo. Eu vou copiar tudo isso, inclusive o meu modelo, e vou fazer um manipulate, ok? Fazer um manipulate a gente usa o interact. E aí o que eu quero manipular, isso aqui eu não preciso. O que eu quero manipular é exatamente a minha função, o meu ponto x, né? Então a gente faz um manipulate, um for daí, e escolhe os argumentos. x1 igual a xg, x2 igual a yg, e faz que o x1 vai ser isso aqui. Bom, se eu fizer as curvas de nível, vão ser só as curvas de nível, nada demais. O meu modelo vai ser em torno desse ponto. Então, se eu colocar ele, vai dar tudo errado. Mas eu posso, em vez de fazer esse modelo aqui, fazer assim como a gente fez no final da aula passada. Minha função, eu preciso usar esse ponto x e eu vou andar um tanto d. Então, dado um ponto y, não vou usar o mesmo x, certo? Ele é o modelo aplicado na direção que sai do x para o y menos x, então. E aí eu posso passar um q aqui. E ele faz a curva de nível das duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Então tá aqui as duas curvas de nível em cima do mesmo ponto. Um scatter me deixa marcar o ponto. Red. Dá 3. Beleza? E aí eu vou usar uma cor cinza para as curvas de nível original, eu acho. Sim, espero que... E sim, não, obviamente não está bom, né? Mas a gente consegue pelo menos ter uma noçãozinha. Nesse ponto, as minhas curvas de nível são dadas por essas parábolas, cujo mínimo realmente está próximo. Mas conforme eu vou me afastando... Aqui minhas curvas de nível se movem conforme eu mexo o x1, as curvas cinzas deveriam ser estáticas. Não faz sentido, mas o que está acontecendo é que como eu estou mudando a escala, né, as curvas mesmo estão sendo escolhidas de maneira diferente. Então eu vou escolher uns valores fixos. Eu vi que vai mais ou menos de 0 a 4. Então se eu escolho fixo, as curvas cinzas são sempre as mesmas. Agora sim a gente pode ver a quadrática, tá? Então olha que bonito, a gente está com essa quadrática aqui, no ponto mais ou menos próximo do menos 1, menos 1. Minha quadrática é essa daqui, cujo mínimo está lá longe, como a gente percebeu. Se eu tivesse mais próximo do ponto, que é de fato ótimo, que é aqui perto, minha quadrática estaria melhor. Legal? Estaria mais próximo realmente da solução.
E se eu tiver para cima, né, uma coisa parecida, mas diferente, está falando que está para lá a solução da quadrática. Então, a aproximação quadrática ela é muito boa localmente. Se você olhar só numa vizinhança, ela é muito boa. E é por isso que quando eu estou próximo da solução, a aproximação quadrática tem a solução próxima da solução. O meu mínimo da função original está aqui perto e o meu mínimo da quadrática também está aqui perto. Tá? Note que eu não sei ainda o mínimo da função f. Não calculamos, não sei por enquanto, mas enfim, a gente vai perceber que está aqui por causa que as curvas de nível estavam aqui. Beleza? Então, obviamente já sei que o médio de Newton depende, né, das curvas de nível. E aí a última coisa que eu queria mostrar é que se eu calculo a direção assim, eu posso fazer um plot do x1 e x1 mais d1 e x2 e x2 mais d2 de cor vermelha, uma flecha para mostrar onde que ele está mandando a solução. Ok? Então, aqui perto ele está mandando a solução para esse ponto aqui no meio. Tá vendo? Conforme ele vai para longe, ele fica louco, completamente perdido. E inclusive vai lá para longe. Como muitos de vocês gostam, a gente vai fazer uma superfície. Mas eu não espero que fique tão bom quanto o outro. Aqui esse scatter, o ideal é colocar ele em cima do X. Agora a gente vai para 3 dimensões. E aqui a mesma coisa, minha função estava no f de x e vai para o f de x mais d. Em 3 dimensões é um pouco mais complicado de visualizar. Eu vou até tentar mudar para o Plotly, não é o PyPlot. Ó, a gente está aqui. Esse aqui não carrega porque é o GR. Você vai movendo, a curva vai mudando. Vamos tentar usar o Plotly para girar. Então, uma dica para quem estiver trabalhando com gráficos atualmente, minha escolha é usar o GR para todas as imagens 2-dimensionais ou imagens que você precisa de rapidez, imagens estáticas, e usar o Plotly para quando você precisa girar as coisas, como um peão na casa própria. Ok? Então aqui ficou meio estranho, porque ele corta as coisas, bonito, mas estranho. Se você mudar a curva de nível, o ponto quer dizer, o ponto mais para cá. A curva em cinza é a original, tá? Aí a quadrática é essa aqui, ele fala isso aqui que é a minha quadrática aproximando. Ele vai sair desse ponto e vai para lá. Essa curva, eu tô na dúvida, eu tô passando o mouse em cima. Ah, legal. Eu passo o mouse aqui, eu tô em cima da cinza. Então, ó, o mínimo é aqui. E aí ele tá me mandando para esse ponto. E é lá em cima, ó. Isso daqui é também conhecido como muito da hora. Se você não curtiu, eu não posso fazer mais nada. Aí não tem como. Beleza? Então a primeira coisa que a gente já tinha descoberto na aula passada, mas eu gosto de repetir para que fique realmente martelado lá. Método de Newton é extremamente dependente do ponto inicial. Ok? Lembre-se disso. Método de Newton é extremamente dependente do ponto inicial. Mas agora a gente precisa dar um jeito. Então volta. Estávamos aqui, esse é o método de Newton. Eu falei, pega o modelo quadrático em torno do ponto que eu estou, e anda nesse cara, fim, método de Newton. Hipóteses. A gente tem várias hipóteses sobre CC2 e não sei o que para começar, mas não são essas hipóteses que eu estou preocupado, essas são as hipóteses do teorema. A hipótese que eu quero é esse método estar bem definido. Hipóteses para o método estar bem definido.
E as hipóteses são uma, que a hessiana seja definida positiva. Essa é a hipótese. Se a hessiana é definida positiva, aí eu consigo minimizar o, o MK, o modelo, certo? E então eu consigo achar DK e consigo calcular o próximo. Se não for bem definida, se não for definida positiva, ou eu tenho infinitos minimizadores, ou eu tenho o ponto vai para menos infinito, ou não tenho nenhum minimizador, e aí, enfim, ele vai para menos infinito e eu não consigo, então, definir o DK dessa maneira. Note, o DK com essa hipótese, ele é igual a menos o inverso da hessiana vezes o gradiente. Beleza? Com essa hipótese, isso é verdade. Tá? Se não for, o cara da direita é o que a gente usa, mas ele não é igual ao da esquerda. Extremamente importante essa distinção, ignorada em alguns momentos. A gente esquece disso, mas é importante lembrar. Minimizar a quadrática é igual a simplesmente resolver aquele sistema quando a hessiana é definida positiva. Se ela não for, resolver o sistema está indo para um ponto crítico, mas não para um mínimo. Então a gente vai assumir agora, durante o resto dessa aula, até eu falar o contrário, que a gente tem a hessiana definida positiva e no caso acima que eu estava antes, de exponencial de menos x1 menos x2 mais exponencial de menos x1 mais x2, log disso tudo, a função hessiana é sempre definida positiva. Tá? Você pode fazer para vários pontos, teste aí, sai jogando ponto, é sempre verdade. Tá? Não vou mostrar, mas é sempre verdade. Então, beleza. Estou num caso em que isso é verdade, eu estou sempre indo para o minimizador. Pode ser, é possível, tá? Que você vá para um ponto muito ruim e aí ele volte e melhore. É possível, mas eu quero evitar isso. Se eu puder ir para um ponto melhor, é melhor. Literalmente é melhor. E aí a gente entra num conceito extremamente importante para tentar resolver esse problema, que é controle de passo. Okay? E esse nome, controle de passo, ele fica depois chamado de globalização. Controle de passo é o nome real. Eu acho que é o nome melhor. Ele aparece em vários lugares, mas globalização é o nome mais técnico para a coisa. E a ideia é a seguinte: digamos que globalização é a parte teórica e controle de passo é a parte prática. A ideia é a seguinte: o Mad Newton ele fica muito bom quando eu começo ele numa bolinha ao redor da solução. Tá? Agora eu quero que ele fique bom em qualquer lugar que eu começar, ou seja, globalmente bom. Tá? Globalização vem daí. Não tem a ver com minimização global. Extremamente importante isso, essa distinção. É horrível o nome por causa disso, mas não tem a ver com mínimo global. Ele tem a ver com encontrar um mínimo local globalmente. A partir de qualquer lugar que eu começar a encontrar algum mínimo local. É só isso. Então eu prefiro chamar de controle de passo para a maior parte das coisas que a gente vai fazer. Então a gente quer fazer um controle de passo, isto é, eu, em vez de andar 100% do meu passo de Newton, eu vou andar menos. E tem duas maneiras de fazer esse controle de passo. Mais, na verdade, mas tem duas maneiras principais de fazer esse controle de passo. E essas duas maneiras são, vamos de amarelo, busca linear e região de confiança. Então, se você está da graduação, ou dependendo de qual for sua ementa, região de confiança não está na ementa. Tá? Não se preocupe, a gente não vai avançar tanto a ponto de você falar, peraí. E com certeza, se você estiver fazendo disciplina, eu obviamente não vou cobrar na prova a região de confiança. Mas o conceito de região de confiança é extremamente simples e dá para a gente explicar tão fácil quanto explicar a ideia de busca linear. A demonstração e implementação é consideravelmente mais difícil,
Principalmente as teorias são muito mais difíceis, mas a ideia básica não é. Isso daqui consiste simplesmente no seguinte: busca linear, você encontra dk e minimiza o modelo, daí controla com um αk, tal que xk mais 1 vai ser xk mais αk dk. Então você minimiza o modelo, você tem uma direção, e aí coloca um GA nas coisas. Você tem um ponto, você tem uma direção, você tem uma reta, uma linha, e aí você faz uma busca nessa linha, tá? Busca linear. Região de confiança é um pouco diferente. Você escolhe um tamanho ΔK, certo? Aqui eu falei αk, esse αk é positivo e esse ΔK é positivo. Então aqui na região de confiança você escolhe um tamanho ΔK. O dk é escolhido como minimizador, de novo. Restrito a o tamanho dessa direção ser limitada pelo ΔK. E aí o xk mais 1 é xk mais dk. No segundo caso, você fala assim: eu quero que o quanto eu vá andar seja no máximo ΔK. Note que o de cima está falando, eu tenho ΔK. Qual o máximo que eu vou andar? Alfa vezes dk. Esse é o máximo. No de baixo, você está falando, qual que é o máximo que eu vou andar? dk. Esse é o tamanho máximo que eu vou andar. A norma do d tem que ser no máximo dk. Então, se eu estou num ponto 0 metros, eu posso decidir, eu vou andar no máximo 10 metros. No outro de cima, eu posso falar, eu estou no ponto 0 metros, a minha direção me deu 1 quilômetro, e aí eu saio diminuindo, 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 até chegar em 10 metros. Essa é a diferença principal de região de confiança. Busca linear, escolhe o passo, escolhe a direção, e aí limita ela, certo? Ou pode ser que ela aumente também, mas enfim, e busca nessa direção. E região de confiança limita o quanto você vai buscar e busca dentro dessa região. Nessa região você está, digamos assim, você está diminuindo a região o suficiente para que a sua função quadrática fique muito boa ali dentro. Lembra que eu falei que a função quadrática, esse modelo quadrático, se você diminuir o suficiente o quanto você olha ao redor, né, se você der um zoom muito bom, ela fica boa, ela fica muito próxima da função original. Então o que você está falando é, se eu por acaso perceber que meu modelo é uma porcaria, eu vou diminuir esse espaço que eu vou dar para o meu modelo andar. Isto é, eu só confio no meu modelo dentro dessa região. Daí, região de confiança. Nossa, eu devia dar aula de gramática. Enfim, região de confiança escolhe primeiro o tamanho, depois o passo. E essa é a diferença entre os dois do ponto de vista motivacional. Na prática, aí tem um monte de coisa a se fazer. Ok? Mas é só isso por enquanto. Vamos fazer umas imagens? Vamos fazer umas imagens. E as imagens são as seguintes. Eu vou fazer um duplo hashtag busca linear para você saber onde que eu tô. E eu tenho as minhas funções lá em cima. Deixa eu dar um full screen. Já que eu tenho minha função, eu vou fazer um plot do feed t, que é a função x mais t vezes d. E eu vou plotar no intervalo, eu vou plotar a função phi no intervalo 0, 1, cor preta. E vai Power Ranger. Então olha só, essa função phi de t está fazendo o quê? Está pegando x e está crescendo de t vezes d. Então ela está pegando a reta, x mais td, e aplicando a função em cima. E aí fica isso daqui. Esse é o ponto original. Esse ponto aqui no final é o quanto o Newton está falando para eu andar.
E eu vou querer andar menos que isso. Por quê? Porque o meu valor de função é o eixo y. E eu não quero que ele fique muito maior do que 1.7. Idealmente eu quero que ele fique menor. Então eu vou olhar alguma coisa aqui embaixo. E aí entra a coisa mais óbvia que você falaria, que é, você gostaria, no mínimo, tá? Vou colocar uma busca linear. No mínimo, você gostaria que a sua função de um passo para o outro diminuísse o valor. Só. E é por isso que é tão simples. Se você andou muito, você diminui o valor do alfa, anda menos, vê se melhorou, não, diminui mais, melhorou, não, diminui mais, e assim por diante. Okay? Então, se você diminuir esse 1 aqui, né, o suficiente, você vai lá e divide ele por 2, vai ver que ele diminuiu para cá, divide por 2, tá aqui embaixo. Sua função saiu de 1.7 e foi para 1.1, ok? Então, opa, então eu vou andar só 25% da minha direção inteira. É muito simples e realmente é muito fácil de implementar e é muito fácil de você entender. E por isso que busca linear está na graduação já e tem várias coisas que dá para fazer. Região de confiança é um pouquinho mais complicado. Então eu vou voltar para cá. Inclusive eu vou literalmente... Ah, não tenho mais o Ctrl Z ali em cima. Era ali ou era em outro? Era ali mesmo. Então eu vou voltar para cá. Eu vou tirar esse cara aqui por enquanto. Deixa eu comentar, quem sabe eu resolva voltar. E eu vou olhar de novo, ponto menos 1.0, 1.0. Esse é o meu modelo aqui. Eu vou dar um raio onde eu confio nesse modelo. Digamos 1. Meu modelo aqui dentro é esse. E aqui, só para poder desenhar para você, eu vou dizer que se a norma de D for menor ou igual que delta, eu desenho isso, se não, um não. Não se preocupe se essa construção for estranha para você, isso aqui é uma construção de C. Onde que ele deu erro? Cannot convert widget to series. Eu não tenho widget aqui, por que você está achando? Ah, por causa do X1 que aparece aqui em cima em algum lugar. Então deixa eu... Não se preocupe, pessoal, isso aqui é tudo planejado. X1, X2, e agora ele vai. Então essa aqui é só uma construção que é um if curto, isso aqui é chamado o operador ternário. Você coloca um if, aí é uma pergunta, e aqui é se sim, dois pontos, se não. E aí o não que ele faz aqui para mim, e eu não quero ver isso, eu quero ver só o contorno. O não que ele faz aqui para mim é o seguinte, eu quero plotar. Se der não, ele não plota. Ele deu um erro. Estou no plot, vamos para o GR. Ok? Então aqui ele está plotando... Por que ele está em 3 dimensões? Ah, eu esqueci. Eu esqueci de tirar esse f de x. Okay. Beleza? Ele está plotando as curvas de nível só aqui localmente. E aí o que eu vou fazer é criar uma f nan de x, que é a norma de y. A norma de y menos x é maior ou igual a delta. Se sim, usa apenas a função f de y, se não dá nan. E aí eu vou plotar aqui um f nan, vocês vão curtir isso, não se preocupe. E aqui está a divisão. A minha função original é essa função aqui, que inclusive agora eu não preciso mais usar cinzas. Eu posso usar curvas de níveis a mais, inclusive. E aqui eu tenho a minha função quadrática. Tá? Aqui é a minha bolinha quadrática dentro desse raio. Note que ele foi lá para longe porque eu não estou minimizando ainda. Tá? Por enquanto a gente não sabe minimizar isso. Deixa sem. Eu estou aqui e estou falando, tem que ir para lá.
Note que se ele mandasse para longe, ele já ia perceber que a minha função não está boa. Digamos que eu falo, olha, usa um delta igual a 10. O meu valor de função ia ser horrível, eu ia falar isso aqui está muito ruim, eu vou diminuir para 5, pela metade. Certo? Olhei de novo, ainda está muito ruim, vou diminuir pela metade, 2,5. Ele olhou, falou, ainda tá ruim, porque eu vou vir lá para cima, minha função aqui tá no roxo, aqui foi parar no roxo, não melhorou o suficiente, vou diminuir mais ainda. Vamos para 1,25. Ele vai falar, tô aqui, vim para cá, opa, a função ficou boa aqui, porque eu saí desse roxo, que é uns 2, e fui aqui para essa cor preta, que é uns 1 e pouco, 1. Então, gostei, continue. Se eu tivesse com um delta gigante e ele fosse um ponto bem melhor do que esse ponto aqui, né? Digamos este. E eu tivesse com um delta grande, tipo esse, ele ia parar aqui perto, ele ia falar assim, o valor de função aqui foi bom, onde eu parei, mas eu não fui até o máximo da minha região, então eu não preciso aumentar ela. Tá bom assim. E se acontecesse de eu estar num ponto ainda mais afastado, por exemplo, e minha região ser muito pequenininha, eu tô aqui, eu venho para cá, eu olho, a função aqui é parecida com a função da minha quadrática? É. Então meu modelo tá bom, só que eu andei muito pouco, porque você não deixou. Então ele vai andar, e aí ele vai aumentar aqui. E aí na próxima iteração ele anda mais. A ideia de região de confiança é essa. Ele vai minimizar na bola. Eu ainda não sei como. Mas ele minimiza, ele encontra o ponto. Ele fala, esse ponto aqui, olha para a diferença do meu tamanho entre o meu ponto atual e a minha função e vê se foi bom ou se foi ruim. Se foi ruim, o meu modelo achou que ia ser ótimo. Eu estou completamente enganado, diminui, não confia nesse modelo, diminui o tamanho. E esse ponto que eu achei, obviamente eu não vou ficar com ele, que foi um ponto ruim. Volta, tenta de novo. Agora eu vou lá e uso um cara menor ainda. Ele tá bom o suficiente, foi, então vai. Se ele ele achou um valor muito bom e ele chegou na parede, ele queria ir mais, eu aumento para tentar ir mais na próxima. Legal? Então a ideia do método é essa, ele sai aumentando e deixando o cara indo. E região de confiança é isso. Veja, por que isso daqui não está tão... Por que normalmente na graduação a gente não faz isso? Normalmente a gente faz toda uma teoria com busca linear, aí a gente volta em otimização 2 e faz região de confiança. Por que eu gosto de falar? Porque intuitivamente é o desenho que vocês estão vendo. Agora, para você realmente programar isso, para explicar, você precisa realmente explicar todos esses detalhes, quando eu cresço, quando é que eu diminuo, quanto que eu aumento, E para poder teoria é muito difícil, certo? Para provar que isso funciona é muito mais complicado. E para implementar é um pouco mais complicado também. Mas, e aí eu vou deixar já a dica aqui, a gente tem um método para resolver esse problema já. A gente já sabe resolver esse problema hoje, nesse exato momento da disciplina. E é o único motivo de eu já ter dado aula de gradientes conjugados. Porque a ideia de gradientes conjugados é a seguinte, eu estou numa quadrática aqui no meu RN, eu vou numa direção e eu minimizo ela. Na próxima direção eu minimizo a quadrática de novo, e de uma maneira mágica eu minimizo tanto na direção que eu estava quanto na nova direção. Então eu minimizo num plano. Na próxima direção, que vai ser a conjugada, eu minimizo na primeira, na segunda e na terceira. Então todos os passos do gradiente conjugado melhoram o meu valor de função. Então uma coisa que eu posso fazer é a seguinte, eu pego essa função quadrática, esse modelo aí, aplico o gradiente conjugado, só que eu coloco um if lá no meio, que se o passo que eu der for maior do que a minha região de confiança, eu volto e paro. E é isso. Então, assim, com a região de confiança e gradientes conjugados,
eu consigo aproximar a solução da função quadrática do modelo, certo? Aproxima com esperança de que seja suficientemente bem. Ainda não sabemos se é o caso, mas enfim, com esperança de que seja bom. E eu faço essa parada antes com a certeza de que eu diminui o valor de função da quadrática. E se eu tiver com uma região grande o suficiente para encontrar o mínimo da quadrática dentro dessa região, ele vai achar, porque o método de gradient conjugados acha esse cara. Legal? Então tem mais coisas para isso ser verdade, isso daí funcionar. É todo um artigo sobre isso daí acontecer de verdade ou não. E, enfim, é um assunto complicado o suficiente para, se você demonstrar tudo, enfim, leva um tempo. Quem sabe numa aula futura a gente expande bastante isso, mas por enquanto a gente vai deixar assim. Existem dois métodos, busca linear, região de confiança. Os dois são fáceis de entender. Busca linear é fácil de demonstrar e implementar. E região de confiança é difícil de implementar e de demonstrar. Agora que a gente sabe que tem esses dois métodos, a gente vai focar em um deles só, que é o busca linear. A região de confiança a gente vai deixar para uma aula futura. Eu não vou demonstrar muito mais dela. Quem sabe eu faça, mas não é obrigatório para o curso, ok? Então vamos fazer busca linear um pouco mais. E aqui eu tenho a minha condição que eu tinha colocado para busca linear. Eu falo, eu quero que ele diminua o valor de função e acabou. Tô feliz. Não, isso está errado. E aqui tem o primeiro problema da busca linear. E o primeiro problema é o seguinte. Se esse alfa não for escolhido corretamente, pode ser que dê tudo errado. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo, tá? Lembrando que isso daqui é o xk mais 1. Eu vou dar um exemplo muito fictício do que pode acontecer. E a ideia é a seguinte, imagina que você tem uma função quadrática, x quadrado, e você tem uma sequência de pontos xk, que é o ponto 1 mais 1 sobre k, certo? Então esse ponto 1 mais 1 sobre k, ele é o quê? Ele é o ponto 2, depois 1 mais meio, depois 1 mais 1 terço, depois 1 mais 1 quarto, e assim por diante, certo? Então esse ponto, ele está aqui, certo? Esse é o 1, que é o limite disso daqui tudo. Ele sai daqui do 2, ele vem para cá, vem para cá, não é bem isso, mas enfim. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e sai andando. Todos os passos que ele dá diminuem o valor de função. Está indo para baixo. Mas ele está indo para a solução? Não. Porque a solução é aqui. Tá? Ele não está indo para lá. Tá? Ele não está indo. Só acento, tá? Esse acento ficou horrível. Ele não está indo, ele não está encostando no ponto que é a solução, ele está parando antes. Não estou dizendo que é o método de Newton que está fazendo isso. O que eu estou dizendo é que existe uma sequência que está fazendo isso. Então essa condição aqui em cima, ela não é suficiente para dar descida, para dar um decréscimo na função. Tá? Eu preciso, ou pelo menos para converger, eu preciso de uma condição um pouquinho melhor do que essa. E aí existem condições, existem algumas que a gente pode conversar mais no futuro, mas existe uma que é a primordial e a que a gente vai discutir principalmente, que é a condição de Armijo. Ou Armirro, eu não sei. Eu sempre ouvi Armijo em português e ouvi Armirro em inglês. Então eu não sei se é porque o pessoal do inglês butcher o nome ou simplesmente alguém está sabendo mais que o outro. Vamos de Armijo, que é o tradicional. A condição de Armijo, ela é baseada em você fazer um decréscimo, mas você vai acrescentar um termo aqui, e aqui você pode usar vários parâmetros. Eu vou usar um eta, um alfa k, e aqui eu vou colocar um gradiente da f de xk transposto dk. Esse daqui é o tamanho.
Esse daqui é um parâmetro menor que 1, entre 0 e 1, para ser mais exato. E este daqui é um termo que a gente já viu antes, que é um termo que dá o ângulo entre as duas coisas, no caso o gradiente e o vetor D. Então esse produto interno aí, ele também é chamado de inclinação, tá? Ele é o slope das coisas, justamente porque ele tem a ver com a inclinação da reta da derivada x da função x mais alfa d em alfa. Mas enfim, esse cara aqui é extremamente importante para a gente, tá? E no caso de Newton, a gente tem a direção dk como sendo a hessiana, menos a hessiana, inversa gradiente da f de xk. E aí, por conta disso, o produto interno de f xk transposto hessiana da f de xk inversa gradiente é o que fica, é o que aparece. Tá, você tá olhando pra lá e falando assim, ok, parabéns, muito bom. E aí, o que tem a ver? Daí que tem a ver o seguinte, você esperaria, já que a gente está falando da direção do gradiente, o gradiente está apontando para onde cresce e o Newton está minimizando a quadrática. Então, nas vezes que a gente viu todas, a gente olhou e falou, o Newton está indo para baixo. Então, a gente esperaria que esse produto seja menor que zero, porque o ângulo vai ser maior que 90 graus. Mas eu não sei, por enquanto, se isso é verdade para sempre. Ou sei. E aí entra um exercício. E o exercício é que se A é definida positiva, então A inversa é definida positiva. Ok? Faça esse exercício. Tem algumas maneiras de fazer ele. Acho que a mais fácil com certeza vai ser usar os autovalores. Mas se você não quiser os autovalores, dá para fazer de um jeito um pouquinho mais chatinho também. E aí o que interessa é que isso daqui é um produto interno de vetor transposto a inversa vetor. Essa matriz é definida positiva, certo? Então a inversa dela também vai ser, isso aqui é maior que zero, certo? Ok? Isso daqui vou colocar o menos aqui, tá? Menos isso. Bom, não vou colocar aqui porque enfim. Mas isso daqui é menos esse produto interno. Eu vou escrever só GK transposto HK inversa GK. Que são os nomes que a gente normalmente dá para o gradiente a hessiana, tá? Que é negativo. Então isso aqui tudo é negativo. Beleza? Mas, mais importante do que ser negativo, isso daí não é zero. Tem isso também. Por quê? Porque como eu tenho a hessiana ali dentro, e aí eu faço, enfim, deixa eu pensar como é que eu posso descrever isso sem já ir muito para frente. Mas a ideia é que como você tem essa hessiana definida positiva, para qualquer valor que você fizer essa conta, ele vai ser estritamente positivo. E aí você tem um limitante inferior para quão positivo isso vai ser, em função relativa da norma da direção. Tá? Da norma ao quadrado, para ser exato. Então, esse cara aí vai ser sempre suficientemente positivo para essa direção de Newton. Tem algumas ressalvas que a gente vai ignorar por enquanto. Então, o que tem acontecendo? Eu estou falando que eu tenho um tanto de função, certo? Então, aqui digamos que eu estou no valor de função 1, e eu quero achar alguém menor do que isso. Mas basta ser menor do que 1? Não, eu coloco um termo a mais aqui, que eu falo, o próximo passo tem que ser menor do que 1, e note que é negativo, menos alguma coisa.
beleza? Pode ser que esse outro cara seja 5, esse gradiente, e esse eta pode ser meio, então pode ser que eu estou falando 1 menos 2,5 vezes alfa. Aí você fala, uau, é demais. Vou andar, não vou conseguir chegar nisso. Para isso que existe o alfa. Se eu tentei com alfa igual a 1 e não deu certo, eu diminuo o alfa. Esse termo da direita fica menor, então eu sou menos exigente, tá? E aí vamos colocar isso daqui realmente em termos de cálculo 1. O que você está fazendo é que você tem uma função φ de alfa, que é a função f de xk mais alfa dk. Você calcula a derivada dessa função, regra da cadeia aqui. Ok? E se você fizer Taylor, você tem que a função φ de alfa, ela pode ser escrita como φ de 0, mais um alfa f' de 0, mais um ozinho de alfa. Tá? Ok? Bom, quem são essas pessoas? Isso daqui é φ de x mais... Vamos escrever com mais espaço. φ de xk mais alfa dk. Esse é φ de xk. E esse é alfa vezes aquele gradiente ali em cima, que é o gradiente, eu mudo a ordem das coisas, porque eu sou assim, da f de xk, o zero, que é o alfa é zero, transposto ao dk. É mais um ozinho de alfa. Tá? Bom, olhando para o ponto limite, alfa igual a zero, você tem o quê? Pensando na nossa função que a gente acabou de ver, você estava com o eixo aqui, você tinha essa função aqui, essa daqui é a minha função φ de alfa, você tem esta derivada aqui, isso daqui é a reta φ0 mais alfa φ' de zero, que é a derivada no zero, é a reta tangente no zero, certo? Essa daí é a inclinação que eu estou dando para você, que é a derivada φ'. Bom, se você comparar isso daqui com a condição de Armijo, você vai ver uma diferença, que é um eta multiplicando aqui, certo? É só isso que o Armijo coloca, um eta multiplicando. Mas o que é esse eta multiplicando? Certo? Eu estou multiplicando exatamente o φ' de zero. O alfa variável aí, né? Então, digamos que é o quanto minha reta está movendo. Mas eu estou multiplicando esse φ', que é exatamente a inclinação da reta. Então, quando eu coloco um eta menor que zero, eu diminuo a inclinação da reta. Note que se esse eta fosse zero, ficava constante igual a f de xk, ou φ de zero. Mas, obviamente, eu não vou querer, eu posso colocar uma coisa menor. Então, pega essa inclinação, coloca a metade dela, por exemplo. Essa daqui é a reta φ0 mais alfa eta φ' de zero. Então, o que eu estava falando para você é o seguinte, eu estou no ponto aqui, corresponde ao xk, e se eu andasse 100%, eu vinha para cá, corresponde a xk mais 1, certo? Que é ruim. Bom, eu vou diminuir esse alfa até algum momento. Se eu tivesse na condição original, bastava ele ser menor do que isso. Qualquer ponto aqui, abaixo dessa reta pontilhada verde, é menor do que o f de xk. Mas eu falei, isso não é suficiente. Eu quero mais do que isso. Eu quero que ele seja menor do que aquela reta roxa, que é a reta de Armijo. Então o que está falando é que ele tem que estar aqui. Ok? Armijo. E aí eu limito ainda mais, não só menor que f de xk, menor do que f mais uma reta. Note que quanto mais para a esquerda eu vou, mais fácil isso é de acontecer, tá? Porque a minha reta tangente e a reta roxa elas vão encostando, então eventualmente eu consigo ficar em cima da reta roxa. Sob condições, claro. Tem coisas, enfim, acontecendo, mas nos casos que a gente está vendo todos isso vai ser verdade. Mas a ideia é que fica mais fácil disso acontecer. Justamente por isso que eu coloco o eta estritamente menor que 1.
Aqui é a reta tangente, se eu ando um pouquinho para cima, a minha função eventualmente tem que encostar embaixo para poder encostar na reta tangente, tá? Se isso for verdade, isso funciona. A gente não vai demonstrar isso aqui agora, mas espero que vocês tenham sido convencidos. E aí eu vou fazer essa continha com a nossa função. Estamos com essa função. Eu tinha desenhado aqui em busca linear, certo? Estava aqui. Deixa eu remover esse toolbar desnecessário. Então, estou aqui com isso. Essa daqui é a minha função feedxt, original de 0 a 1. Vou fazer o plot da constante. Então, sai de t e vai em f de x, de 0 a 1, cor verde, linha pontilhada. Ok. Vamos colocar label nas coisas, vocês gostam disso? O label aqui é f de xk. Não, esse aqui não é o fxk, esse aqui é o fxk. O label aqui é o f de xk mais alfa dk. E essa legend precisa estar no top right. Ele não foi top right, não, top left. Não sei nem o lado mais das coisas. Tá? Então tá aqui. Vamos fazer a reta tangente. A reta tangente, ela é a função f de x mais alfa, não, t, que eu não estou usando alfa, vezes o produto de d com f de x. A cor, eu coloquei laranja. Então aqui a gente vai fazer f de xk mais t, não, que eu estou usando alfa, t nabla f de xk transposto dk. Obviamente ele explodiu, não coloquei limitantes. Esse é um clássico exemplo de só sai desenhando e ver o que acontece. Tá bom assim, não tá muito ruim. Tá aqui. E aí realmente o que a gente está querendo fazer eu tenho um eta, tipo 0,5. E eu coloco esse eta a mais. E aqui eu vou usar o purple. Ok? E aí? Essas são as condições para a nossa função de verdade com contas sendo feitas. E aí ele para aqui embaixo. Beleza? Estritamente abaixo. Legal? Tá. É uma preocupação muito séria de falar assim, eu quero que seja estritamente menor e tal. Dependendo da função, sim, você realmente tem que se preocupar em fazer um decréscimo suficiente, que pode ser que ele não ande muito. Mas, se você sabe que a sua função é boa, é só você escolher um eta muito pequenininho. Um eta que eu uso por padrão no nosso software é 10 a menos 4, que não é nada. 10 a menos 4 não é nada. Tá? Então, se você sabe que sua função vai ser gente boa, usando 10 a menos 4, ele satisfaz a teoria, ele vai funcionar. Um outro que eu já uso bastante também é o 10 a menos 2, que é um pouquinho menos generoso. E 0,1 e 0,5 são outros padrões. 0,1 porque sim, não tem muito motivo. E 0,5 porque maior que 0,5 é ruim. Tá? O motivo é maior que 0,5 é ruim. O motivo pelo qual maior que 0,5 é ruim, isso está nos exercícios, inclusive. Se você pegar essa função aqui... Não é aqui que eu tenho que vir, é mais para baixo. É já nessa parte aqui. Se você pegar essa função f de x e você mudar para a função uma quadrática, eu estou usando qual ponto? 0? Vamos colocar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mesmo. Esse desenho não importa, ele vai ser horrível. O que importa para mim é esse daqui.
Essa daqui é uma função quadrática, certo? Eu estou fazendo de 0 a 1. A direção aqui não é a direção de Newton, tá? Mas o que importa aqui é uma função quadrática. E se você olhar a reta roxa, ela bate exatamente no vértice da quadrática. Então, se ele for maior do que 0,5, tipo 0,7, ele não pega esse mínimo aqui. Aí ele ficou muito exigente e ignora o mínimo da quadrática. O mínimo da quadrática é super gente boa, não fez mal a ninguém, todo mundo gosta dele. Ele traz picanha pra festa, ou equivalente vegano, caso você não coma. Então, assim, super, super ótimo, sabe? Então, valores menores, obviamente, funcionam. Esse ponto mínimo aqui da quadrática, você gosta dele, você quer ele para você. Então, 0,5 é o mínimo. O exercício está na lista que eu falei, capítulo 5, talvez 4, não lembro. Mas eu vou deixar você fazer todos eles, que é muito mais interessante, ok? A ideia básica de busca linear é essa. Vamos implementar essa função de Newton com busca linear e comparar as duas em questão de execução. Então, minha função de Newton recebe a função f e x. Ela vai calcular o gradiente usando o forward diff. Aqui eu já vou começar de uma maneira um pouquinho diferente. Lembra que a gente está fazendo sempre essa questão de o gradiente ser zero? A gente já viu a condição necessária. Então, o que eu vou fazer é, enquanto a norma do meu gradiente não for zero, isso quer dizer, ela for maior do que um valor pequeno, eu obviamente não posso usar zero, porque senão ele demoraria demais. Eu vou usar só 10 a menos 2. 10 a menos 4, porque é Newton, né? Aqui dentro eu vou acrescentar 1. Minha direção de Newton é essa daqui. E aqui é a parte onde eu faço o armijo. Tá? Eu preciso, inclusive eu não expliquei isso, como que eu acho, né? Porque eu tô aqui, falo, beleza, eu tenho que encontrar armijo. Então o método de armijo ele fica alguma coisa assim. Dado xk dk, encontre alfa k tal que esta condição aqui, que você vai decorar, ela vai ficar impregnada na sua mente, tá? Mas por motivos dela ser fácil de lembrar e você entender ela, não só decore, é importante entender essa condição. Isso aqui é verdade. Você tem que encontrar esse DK. A pergunta é como? E aí, como você sabe que se você for diminuindo isso funciona? Então você faz assim, teste alfa k igual a 1. Se não der, teste alfa k igual a sigma. Se não, sigma quadrado, sigma cubo, sigma quarta e assim por diante. Onde sigma é um valor entre 0 e 1. Tá? Então isso daqui quer dizer que você está no 0, 1. Se não deu certo, você diminui para sigma. Se não deu certo, você diminui para sigma quadrado. Se não deu certo, você diminui para sigma cubo. Se não deu certo, você diminui para sigma quadrado. Quinta, e assim por diante. Tá bom? E ele vai diminuindo. Isto é chamado de backtracking. Não tem um nome bom em português para backtracking. Tá? Já achei alguns nomes bastante razoáveis, mas eu não lembro. Não vi nenhum livro bom. Nenhum livro com uma tradução boa. Então, backtracking, tá? É você ir voltando. Teste 1, depois sai voltando. Em resumo, testa 1, divide por 2, não deu certo, divide por 2, não deu certo, divide por 2. Funciona. E é isso que a gente vai fazer. Eu começo com 1, e enquanto o meu valor de f mais t vezes... Inclusive eu vou usar alfa aqui, né? Já que eu estava usando alfa. Vezes d não for menor, então for maior ou igual, eta alfa e o produto de d com nabla de f de x,
Enquanto não for bom, diminua o alfa, divida o alfa por 2 e repita. Eu preciso de um at e eu vou fazer um num backtrack para saber quantas vezes eu tive que fazer esse backtrack no total. Só para a gente poder ver como isso aqui está sendo usado ou não. Tá? A interação está sendo atualizada. Eu vou pedir para ele retornar o x. Eu vou pedir para ele retornar. Tem uma outra coisa que... Não, deixa assim. A gente só tem que tomar cuidado para não usar com funções que não tenha mínimo, senão isso aqui vai rodar para sempre. Então eu vou fazer só uma coisa. Se a interação for maior que 1000, error não converge. Tá bom? Deixa assim por enquanto. Vou tornar x iter e num backtrack. E aí na minha função f de x, mais fácil reescrever ela, que é o log da exponencial. Inclusive não é mais fácil porque ela está bem aqui embaixo. Nessa função aqui eu vou aplicar Newton, começando no ponto menos 1, e como toda boa execução ao vivo do código eu acho o erro, certo? Então o erro aqui é que eu não estou atualizando o d, x é x mais alfa vezes d, não estou atualizando o x, quer dizer, né? Então ele não está indo para frente. E aqui é num backtrack igual a num backtrack mais 1. Só para desencargo de consciência, se o num backtrack também crescer demais, na verdade a gente pode fazer diferente, né? Se o alfa ficar muito pequeno, for menor que 10 a menos 8, quer dizer que ele diminuiu demais, alguma coisa deu errado, erro no backtrack. Backtrack é junto, separado, não lembro. Deixar junto, parece que faz sentido. Vamos rodar de novo. Deu erro no backtracking, vamos descobrir por quê. Imediatamente achei o erro, porque não pode ser 1. Acabei de falar isso. Você lembra que eu expliquei isso para você, né? 10 a menos 2. E aí resolveu. Ok? É impressionante as coisas erradas que a gente faz ao vivo. O ponto que ele achou como solução foi esse ponto 388, 388, todas vezes 10 a menos 6. A priori a gente não derivou essa função na mão para tentar descobrir se esse mínimo faz sentido ou não. Tá? Este ponto, vamos pegar o valor de função nele, o do gradiente, quer dizer, é muito próximo de 0. Tá? Então legal, que bom. Ele fez 3 iterações e 2 backtracks. Então ele foi bastante bem aqui. Se eu começasse no ponto mais longe, ele faz mais iterações e mais backtracking. Se eu começasse bem em ciminha, 0,2, ele não fez backtracking nenhum. Então ele não precisou ser corrigido. Tá bom? Faz todo sentido. Quanto pior ele está, mais ele precisa de correção. Nesse caso ele até deu erro no backtrack, ele precisou de correção demais. Tem exponencial aqui, então é sempre tudo exagerado. Nesse ponto 10.2 ele precisou de 45 backtracks no total, dentro de 7 iterações. Tá? Então quer dizer que ele teve que dar vários passos para trás para conseguir achar alguma coisa decente. E note que ele achou o valor de função aqui bem... É um valor x, quer dizer, bem ruinzinho. O gradiente aqui é só 10 a menos 5, não tem tantos zeros quanto a gente gostaria. A gente poderia melhorar esse 10 a menos 4 aqui, poderia dar mais tempo. Ok? Beleza? A última coisa então que eu vou pedir para você fazer é você realmente demonstrar que esse ponto é minimizador. Tá? Então outro exercício para você. Encontre, exercício de cálculo 2, hein? Encontre e classifique os pontos críticos de f de x igual a ln de e a menos x1 mais e a menos x2 mais e a x1 mais x2. Beleza? Faça esse daí também. Não é muito difícil, tá? Por causa, se fosse geral ele seria bem mais complicado. Mas como é e a menos x1, e a menos x2 e x1 mais x2, a conta sai sem muito trabalho, então você consegue fazer ela assim, ok?
Então é isso por hoje. A gente viu na aula de hoje o método de Newton com estratégia de globalização. Em particular, a gente explorou um pouco mais a busca linear. A gente implementou, inclusive, o método de Newton com busca de Armijo. Existem outros tipos de busca, não só a busca de Armijo, mas a gente não vai olhá-las por enquanto. A gente vai tentar fazer vários assuntos de maneira mais rasa e a gente volta explorando mais a fundo quando necessário, tá? Para não ficar tudo gigante num vídeo só. Deixei alguns exercícios para vocês fazerem também. E na aula que vem a gente começa a explorar outros métodos, porque nem só de Newton vive o homem, tá? É isso, obrigado, se inscreve no canal, assim, aperta o sininho para receber notificação das próximas aulas e até a próxima.